E a primeira coisa que Deus me trouxe como impedimento de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, de sermos cheios da presença de Deus, foi o pecado. O pecado não nos permite sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vemos pessoas com porções do Espírito e não cheios do Espírito Santo de Deus, justamente por essas coisas que impedem de sermos cheios do Espírito Santo. A palavra do Senhor em Isaías 59:2 diz que o que nos separa de Deus são as nossas transgressões, são as nossas iniquidades. Somos pecadores, sim, somos, mas viver na prática do pecado, irmão. Se você vive na prática do pecado, você não tem comunhão com Deus, você não tem intimidade com Deus. A palavra do Senhor em Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O caminho do perdão é o arrependimento, irmãos. Nós temos que rasgar o nosso coração dia a dia, rasgar o nosso coração de ponta a ponta. Deus, sou pecador, sou falho, Pai, sou fraco, Deus. Muda-me, ó Pai, eu não quero viver na prática do pecado. Isso que me impede de ser cheio de Ti, eu não quero, ó Pai, eu não quero. Porque o meu prazer é Te adorar, o meu prazer é Te exaltar. O meu prazer é ter o Senhor de presença inteira em minha vida, não de porções em minha vida. Portanto, a primeira coisa que não nos permite sermos cheios do Espírito Santo é o pecado. Mas a palavra do Senhor em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, Ele não tem um julgamento para você, pecador, assim como eu. Deus, Ele tem uma festa, porque quando um pecador se arrepende do teu pecado, há festas no céu. E se confessarmos a Deus o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando nos arrependemos verdadeiramente, o Espírito Santo vem e preenche em nossa vida, aonde o pecado estava tomando o seu lugar. Se você confessar o seu pecado, Deus perdoará, e aquilo que ocupava o lugar do Espírito Santo, Ele vai preencher com a unção dEle, Ele vai preencher com a presença dEle. A segunda coisa que Deus me trazia como impedimento de sermos cheios do Espírito Santo de Deus é a carne. A carne nos impede de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. As nossas vontades carnais, quando se sobressaem da vontade de Deus, nos impede de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós tentamos saciar de qualquer maneira a nossa vontade carnal, deixando de lado a vontade de Deus. Por isso, não somos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor em Gálatas 5,
a partir do versículo 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. A estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A palavra do Senhor aqui em Gálatas 5 nos revela que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. E ali é descrito as obras da carne. Se nós temos por revelação nessa palavra que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, qual nós temos alimentado em nossa vida? A carne ou o Espírito? Porque se nós alimentamos a nossa carne, a carne fica forte, e assim ela destruirá o Espírito. Mas se nós alimentarmos o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus que está em nós, se nós alimentarmos com a palavra, com a oração, com a busca, o Espírito de Deus que está em nós ficará forte e combaterá as vontades carnais da nossa vida. É duro falar essas coisas, mas é necessário, porque senão aquele que tem a ambição de ser cheio do Espírito Santo de Deus, como vai ser cheio se não souber dessas coisas? Portanto, a segunda coisa que nos impede de sermos cheios do Espírito Santo de Deus é a nossa carne. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ainda que aqui você seja uma coisa e a sua casa seja outra, eu não vejo, ninguém vê, mas Deus que esquadrinha o teu coração como esquadrinha o meu, é aquele que vê todas as coisas. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Portanto, irmãos, essa pergunta, como eu fiz a mim primeiro: a quem eu estou alimentando? A minha carne ou o meu espírito? A quem eu tenho tornado forte em minha vida? O espírito ou a carne? Nesse mesmo capítulo nós temos a resposta. Dá para se ter a resposta. Se nós temos alimentado a nossa carne, da nossa vida fluirão obras da carne. Mas se nós estivermos com o Espírito de Deus alimentado, fluirão o fruto do Espírito de Deus, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí está a minha e a sua resposta. A árvore é conhecida pelo fruto, o fruto que dá. Tu tens gerado os frutos do Espírito, ou tu tens gerado a obra da carne? Mas assim como o pecado, se nós se arrependermos, Deus Ele é fiel e justo para nos perdoar. A carne, se assim como Paulo, que diz em 1 Coríntios 15:31, na parte A, que ele diz que dia após dia ele morre, mata a sua carne.
Se nós fizermos isso dia após dia, matarmos a nossa carne, e então tornarmos forte o nosso espírito, Deus, Ele vai acrescentar na nossa vida o Espírito dele. Ele vai nos encher do Espírito Santo. Se Deus, Jesus Cristo, não viesse em carne, não haveria vida. Portanto, se nós não morrermos, não matarmos a nossa carne dia após dia, não haverá vida. Pessoas precisam da compaixão que há em ti. Pessoas precisam do amor que há em ti. Pessoas precisam da mansidão que há em ti. Pessoas precisam de uma referência física para que elas possam ser impactadas. Aleluia! E assim se converterem nos teus maus caminhos e se entregarem a Jesus. Portanto, se assim fizermos, matarmos a nossa carne, o lugar que estava sendo ocupado por ela passará a ser ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Foram-se uma coisa que nos impedia de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Foi-se a segunda coisa que nos impedia de ser cheios do Espírito Santo de Deus. O pecado, nós nos arrependemos. A carne, nós a matamos. Agora estamos, a partir daí, estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Existe a terceira coisa que Deus ministrou em meu coração. A terceira coisa é o ego, o eu, a soberba. Essa é uma coisa que tem feito muitos homens de Deus, chamados, escolhidos e separados, serem corrompidos e cair. É uma das coisas que nós mais vemos. Quando o orgulho atinge o nosso coração, penetra em nosso coração, nós perdemos a referência que é Deus, nós perdemos o norte que é Deus, e somos corrompidos. Portanto, a terceira coisa que nos impede de sermos cheios do Espírito Santo de Deus é o eu, é o orgulho que eu alimento, é a soberba que eu alimento. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5,5 diz assim: que Deus, Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes lhes concede a graça. Como eu disse, muitos estão corrompidos pela soberba, pelo ego, querendo aparecer mais que Deus, querendo tomar a glória de Deus para si. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Não dá para o soberbo ser cheio da graça, ser cheio da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, porque a soberba lhes toma o lugar. Portanto, nós temos que nos esvaziar da soberba. Nós temos que nos esvaziar do orgulho. Nós temos que nos esvaziar do eu. A Deus somente a honra e a glória. Ele é o Senhor de toda a honra e toda a glória. A Ele nós temos que dar honra e glória, exaltar o nome dEle dia após dia. Em certa passagem, se eu não me engano, Herodes,
que quando ele falava com o povo, ele tomou a glória para si, em vez de dar glória a Deus, ele foi morto e foi comido de bicho. Triste fim. Por quê? A palavra de Deus é bem taxativa. Foi porque ele não deu glória a Deus. Nós temos que dar glória a Deus. Glória a Deus porque eu estou aqui. Glória a Deus porque a minha família está aqui. Glória a Deus porque posso respirar, posso andar, posso falar, posso me movimentar. Glória a Deus porque eu posso pregar. Glória a Deus. Paulo nos diz que ele não se gloria por pregar o Evangelho, porque o pregar o Evangelho é algo que nós temos que fazer por obediência, e a glória de Deus está na obediência. Se você obedece, a glória de Deus é manifestada na sua vida. Portanto, nunca se esqueça, não tome a glória para si. A obra é de Deus, o trabalho é de Deus, o ministério é de Deus, o púlpito é de Deus.